Olá, queridos amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora mais um estudo do nosso livro Boa Nova, por Humberto de Campos. Vamos começar aí o capítulo 3, Primeiras Pregações. Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora aí do canal Luz da Alma. Estou aqui também como trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. E hoje nós vamos fazer esse estudo do capítulo 3, que normalmente a gente faz ao vivo, porém, por conta de compromissos pessoais, hoje eu vou deixar esse nosso estudo gravado, até por respeito a vocês, para a gente não perder aí a continuidade do nosso estudo. Bem, primeiro eu queria agradecer também aos nossos parceiros, o Seridó Espírita, a Rede Amigo Espírita, que estão aí nos auxiliando e transmitindo também esse estudo deste livro maravilhoso, que é esse livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, bora lá, vamos começar? Então, vamos iniciando o nosso estudo, como de costume, eu vou lendo aqui uns trechinhos do livro e a gente vai parando, pausando e fazendo uma reflexão em cima do conteúdo da leitura. Então, sejam muito bem-vindos. Aqueles que tiverem seus comentários, quiserem deixar suas dúvidas, fiquem à vontade, deixem seus comentários, apesar de não estar sendo hoje transmitido ao vivo. Na sexta-feira que vem nós estaremos ao vivo aqui às 8 horas da noite. Então, deixem um comentário, deixem suas perguntas, porque eu vou fazer questão depois de ler o comentário de vocês e a participação de todos, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos começar o nosso capítulo, quando Humberto de Campos inicia o capítulo falando o seguinte: nos primeiros dias dos anos 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com João Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande percursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e águas entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se até Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Então, começou já esse parágrafo, essa primeira introdução do livro, falando a respeito dessa questão dos primeiros 30 anos, né? Então, aqui a gente já percebe que Jesus chegou nessa idade de 30 anos e começou ali com João Batista se organizar para aquela peregrinação no momento em que eles entram ali no deserto. E também João Batista, como é dito lá no Novo Testamento, lá na passagem de Marcos 43, né? Quando ele fala a respeito dessa descrição de Isaías, o que ele fala: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Ou seja, era João Batista preparando esse caminho dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a gente já percebe aqui nessa primeira introdução de Humberto de Campos, ele resgatando essa passagem do deserto, em que João Batista e Jesus ficaram ali por um tempo isolados, se organizando para começar essa primeira peregrinação, essas primeiras pregações dos ensinamentos de Deus. E aí ele fala o seguinte, que uma voz no deserto falou, prepare-se o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ou seja, lá na passagem de Marcos e Isaías, lá em Isaías, Marcos relembrou essa passagem em que já se sabia que existiria uma pessoa que abriria esse caminho para Jesus. Então, olha que interessante, quando a gente começa a, de alguma forma, linkar o Novo Testamento com essa passagem de Humberto de Campos, e a gente vê que já existia ali uma organização para que esses ensinamentos fossem realizados, ou seja, eles já se prepararam antecipadamente para essas pregações, para essas primeiras pregações. E assim surgiu João Batista, né, que pelo deserto ele começou a batizar as pessoas. Então, nesse período, antes que Jesus começasse essas primeiras pregações, João Batista já iniciou no deserto pregações. Então, ele convidava as pessoas para serem batizadas no deserto, para que, de alguma forma, depois, na sequência, ele usava muito uma frase que eu quero trazer aqui para vocês, que ele falava assim: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno em curvar-se e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com a água,
mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista, ele já ia chamando essas pessoas ali no deserto, de alguma forma fazia esse ritual do batismo, que era muito simbólico, justamente para explicar ali, para demonstrar para as pessoas que elas estavam tendo a oportunidade do renascimento. Para quem não sabe, a questão do batismo é explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, que o batismo nada mais significava do que o renascimento, ou seja, no momento que nós reencarnamos da água. Então, ele simbolicamente batizava as pessoas para justamente demonstrar que eles estavam iniciando uma nova vida, para eles perceberem que a partir de agora as atitudes teriam que ser diferentes e que eles teriam a oportunidade de conhecer Jesus e todos os seus ensinamentos, que eram os ensinamentos passados por Deus. Então, ele já tinha ali, de alguma forma, simbolicamente, todo esse conhecimento e ia passando isso para as pessoas. E as pessoas já estavam alertas de que surgiria um outro espírito mais elevado que conseguiria terminar todos esses ensinamentos. E ele, quando coloca aqui bem de forma sucinta, que esse espírito que virá é um espírito muito superior e que ele não poderia apenas se curvar e que não poderia nem desamarrar as suas sandálias, é porque justamente ele quer demonstrar que é um espírito muito elevado, com um conhecimento espiritual, um conhecimento moral elevadíssimo. Então ele já vem preparando essas pessoas para ouvirem as pregações de Jesus. Então, daí a importância, e a gente falou no capítulo anterior, no capítulo 2, a respeito de Jesus e o precursor, que era João Batista, justamente para a gente se preparar para esse novo capítulo. Então, vejam que interessante quando ele fala a respeito dessa preparação através do deserto. E interessante também a gente pensar que muitas pessoas iam ali para o deserto encontrar João Batista, e que nessa passagem também, Humberto de Campos deixa claro que João Batista também precisou de todo um preparo. Então, quando ele fala aqui de que João Batista precisou ficar alguns dias nesse deserto para ele, de alguma forma, se preparar em meio à natureza, conseguindo, de alguma forma, se internalizar, era justamente para ele também fazer a sua modificação, para que ele pudesse, de alguma forma, contribuir para essa jornada. Então, imaginem vocês, João Batista se preparando para toda essa jornada, se reencontrando com Jesus, como comenta aqui Humberto de Campos. Então, ele ficou um tempo isolado, depois ele se reencontra com Jesus, fazem ali toda uma programação de qual era o caminho que ele ia seguir, e aí Jesus fala, agora chegou a hora. Então, agora você pode ir ao oásis de Jericó, estou te dando aqui a bênção, para que você continue essa jornada, porque eu vou começar agora minhas primeiras pregações. E aí, quando a gente começa a ler os próximos itens, Humberto de Campos traz o seguinte: sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e seu olhar lúcido e profundo. Gente, já imaginaram Jesus com esse olhar lúcido e profundo, seus traços que eram bem característicos, chamando a atenção dos sacerdotes no templo? E aí ele fala assim: alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho. Antes de eu falar a respeito aqui desse diálogo de Hanã, eu gostaria de pontuar aqui para vocês, até para vocês prestarem atenção nesse diálogo. Hanã é futuramente a pessoa que vai, de alguma forma, condenar Jesus, para a crucificação. E aí, quando ele fala aqui a respeito disso, vocês vão perceber que durante todo esse diálogo com Hanã e Jesus, ele vai, de alguma forma, trazendo em sua fala acontecimentos que ocorrerão no futuro, mas, de alguma forma, ele, sem perceber, ele já tinha essa presciência. Então, observem bem. Então, Hanã fala para Jesus: Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modéstia, nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso?
E aí ele responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã, com uma gargalhada de desprezo, e continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? E aí Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. E aí Jesus responde: certamente que este representará o material de sua edificação. Entretanto, propor-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Minto, então foi Hanã que falou isso, né? Estou só repetindo. Certamente que este representará o material de sua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já te viste alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Ou seja, vocês percebem que em todo esse diálogo, Hanã começa a questionar Jesus, né? O que você veio fazer aqui? Primeiro começa a curiosidade dele do porquê que Jesus estava ali parado na frente do templo observando. Então, assim, ele ficou incomodado com a presença de Jesus ali. O que muitos outros sacerdotes passaram na frente de Jesus e não o observaram, Hanã teve essa percepção, ficou incomodado e de alguma forma foi ali falar com ele. E vocês percebem que em toda a sua fala ele vem criticar Jesus, principalmente quando ele percebe que Jesus veio falar a respeito da divulgação do reino de Deus. E ele olhando aquela pessoa humilde, aquela pessoa simples, com as características que ele tinha ali, né, com a fisionomia, com a roupa, com a maneira de se vestir, não era uma forma adequada ou comum para as pessoas que estavam ali de alguma forma visitando o templo, que eram os sacerdotes, os grandes, né, sacerdotes intelectuais da época. Então ele começa a ficar incomodado com essa presença de Jesus. E quando Jesus, nessa sua humildade, fala a respeito de qual seria o seu objetivo, qual seria a sua missão, aí que ele fica realmente transtornado. Ele percebe que Jesus, apesar de ter toda essa vestimenta simples, ele tinha uma presença, né, importante, ele tinha ali um dom da fala. E aí ele começa a questionar Jesus, mas espera aí, como é que você, nessa condição que você tem, por acaso você tem influência? Você conhece algum príncipe desconhecido que eu não conheço? E como é que você vai fazer essa divulgação, essa disseminação desses ensinamentos divinos, se você é um cara tão simples? E aí ele utiliza também dessa frase que ele fala aqui dos fragmentos de lama, e aí ele fala como é que você vai materializar esta obra que você está dizendo que vai materializar, que é essa obra divina, essa obra de divulgação dos ensinamentos de Deus, se você simplesmente vai fazer essa lapidação aqui em fragmentos de lama, ou seja, nessa condição que você está. Então, percebam que ele já coloca Jesus numa condição de inferioridade quando a gente para pensar na situação social que Jesus estava ali, mediante aquele templo, que era um templo de sacerdotes, e o quanto de descrédito ele coloca ali em Jesus. E aí, na sequência, ele fala o seguinte: sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel, que é o instrumento aqui para a gente esculpir o mármore, é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Aí ele respondeu, né? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Então, você começa a perceber nesta fala, neste diálogo entre Hanã e Jesus, que ele começa a provocar Jesus até para ver até onde ele vai. Vamos ver até onde ele chega? Eu acho interessante que quando Jesus fala aqui a respeito
do esculpir essa obra, né, que Hanan provoca Jesus em relação a essa questão de esculpir a obra em lama, ele fala, olha, nem o mais puro mármore aqui, o mais formoso, ele pode também ser esculpido, essa obra que eu vou esculpir também pode ser esculpido aqui com essa minha boa vontade. Então, ele fala aqui que não precisa ser esculpido em mármore essa obra, que mesmo que ele queira esculpir, tendo boa vontade, ele tem condições de seguir com essa divulgação dos ensinamentos de Deus. E Hanan não satisfeito com essa resposta, vem questionar, mas espera aí, qual é o conhecimento que você tem? Você conhece Roma? Você conhece Atenas? Porque, querendo ou não, eram ali as duas cidades que tinham uma certa referência na época, que estavam ali os grandes pensadores, os grandes estudiosos. E quem seria Jesus, se ele não conhecia nem Roma e nem Atenas? E aí ele começa a provocar Jesus em relação a esse conhecimento. Então, quem seria você? E aí a gente percebe também um olhar de bastante preconceito em relação a Jesus, acreditando que ele não teria esse potencial de divulgação aqui dos ensinamentos de Deus. E aí ele fala, né, que conhece o amor e a verdade. E vocês percebam que Jesus, em toda a sua trajetória, ele sempre traz essa questão do amor e da verdade. E para falar de amor e de verdade, não precisa-se de posse, não existe de bens materiais, não existe a necessidade de poder. Então, foi essa realmente a sua maior virtude, a sua máxima dos seus ensinamentos. Interessante também quando Hanan vem falar a respeito da corte provincial e das leis do templo. Ou seja, quem é você que não conhece a ciência, que não conhece as leis da época, que não conhece a corte, que seriam os poderosos que estariam ali, de alguma forma, no templo, divulgando ali os ensinamentos? Quem é Jesus, que acabou de chegar, essa pessoa super simples? Como sem todo esse conhecimento, você está dizendo que vai disseminar todo esse conhecimento das leis divinas? Então, percebam que ele vem provocando Jesus, até para ver até onde Jesus vai. Jesus serenamente vai lhe respondendo com aquele conhecimento, com todo aquele potencial que ele tinha, e também sabendo da condição de Hanan, né, sabendo que era um espírito que está em aprendizado, ele muito serenamente foi explicando qual era o seu objetivo, qual era a sua missão. E aí ele fala assim: sei qual é a vontade de meu pai, que estás no céu, respondeu o mestre brandamente. Então percebam a tranquilidade de Jesus em relação à sua missão. Ele sabia o que ele vinha fazer. Ele não precisava demonstrar para os poderosos, para os sacerdotes, para os donos dos templos, qual era a sua intenção. Ele simplesmente, ao ser questionado, responde, né, qual era a sua intenção, o que ele veio fazer, mas ao mesmo tempo ele não perde ali a tranquilidade em relação à sua tarefa, porque ele tinha certeza da missão que ele viria cumprir. E aí o Humberto de Campos continua, né? O sacerdote o contemplou, irritado, então já tinha de alguma forma ficado bem irritado ali, e dirigiu-se um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. Eu vou dar uma pausa aqui em relação a essa questão de demandou a Torre de Antônia, ou seja, esse sacerdote ficou extremamente irritado, estava ali no templo, enxergou a Torre Antônia. Eu vou explicar o que é a Torre Antônia, o que ela tem a ver com todo esse contexto desse texto, até para a gente entender que no futuro a Torre Antônia tem um papel importantíssimo aqui na divulgação do cristianismo. E ali ele, com profundo desprezo, fica irritado e simplesmente abandona ali Jesus, né? Então, naquela discussão ali, ele se sentiu superior, olhou a Torre Antônia e falou: peraí, quem é esse ser? Quem é esse espírito que vem falar de leis divinas para mim, que me sinto uma pessoa superior? Então, ele tinha ali um orgulho muito grande, né? Ele se sentia muito superior em relação a Jesus. E aqui falando a respeito dessa demandar a Torre Antônia, ou seja, ir até a Torre Antônia, né, e observar ali aquela torre maravilhosa, grande, esplêndida, eu vou contar um pouquinho a respeito da Torre Antônia para vocês. A Torre Antônia, ela está localizada lá em Jerusalém, em Israel, e é o local onde mais tarde também foi atribuído duas passagens aqui em relação a Jesus. Primeiro, em relação a Jesus, quando ele foi condenado por Pôncio Pilatos,
Então, foi exatamente nesse mesmo lugar que Hanã faz todo esse diálogo com Jesus, que futuramente Jesus também é condenado na frente dessa Torre Antônia, que é onde fica localizado dentro do templo, né? E depois, mais tarde, também numa outra passagem onde Paulo de Tarso, depois que ele começou a divulgação, a propagação do cristianismo, ele também faz na frente da Torre Antônia um discurso de defesa em relação à pessoa Paulo de Tarso. Então, as pessoas começam a criticar Paulo de Tarso por divulgar o cristianismo. Ele começa a explicar da importância desse trabalho e ali ele faz um discurso de defesa para ele não ser condenado à morte, porque as pessoas começaram a condenar ele por injúria, né? E é capturado ali pelo Sinédrio, ele é capturado, ele faz esse discurso, e ele na frente do Sinédrio, que seria a assembleia ali dos sacerdotes, dos judeus ali da época, dos juízes que eram judeus ali na época, ele faz esse discurso também de defesa. E ele foi acusado ali, através dessa divulgação do cristianismo, ele é condenado, e ele consegue, através desse discurso, se livrar dessa condenação. Essa parte, esse trecho de Paulo de Tarso, ele é bem descrito no livro Paulo Estevão, em Psicografia de Chico Xavier. Então, nesse livro, ele fala especificamente dessa passagem com riqueza de detalhes a respeito desse discurso aí de defesa de Paulo. E eu estou trazendo esses pontos aqui para a gente linkar a localização onde Jesus estava e que em vários momentos aqui da obra de Humberto de Campos, ele vai trazendo algumas passagens em momentos que são históricos ali de Jesus e que depois, mais tarde, né, por ele estar passando aqui, se preparando para essas primeiras pregações, mais tarde, nesses mesmos locais, existem alguns marcos importantes da história da divulgação do cristianismo, tá bom? E é interessante que, recentemente, eu queria trazer esse ponto também, foi encontrado por escavadores que estão escavando ali a cidade, o palácio, né, de Herodes, que está sendo escavado há mais de 15 anos, eles conseguiram localizar essa Torre Antônia. Então, dentro desse palácio de Herodes, que era, no caso, o imperador da época em que Jesus foi crucificado, essa cidade, né, esse palácio de Herodes, ele foi subterrado. Então, o que ele fez? Para manter todo esse histórico da cidade dele, desse imperador, Herodes mandou enterrar o seu palácio. Quando ele desencarnasse, ele pediu para que fosse tudo enterrado, para que não se perdesse toda a história desse palácio. E agora, depois de mais de 20 anos que localizaram essa região, eles começaram a escavar e conseguiram localizar essa Torre Antônia, que é tão marcada na história da divulgação aqui do Evangelho de Jesus. Olha que interessante, então aqui só um ponto, isso aconteceu recentemente, por isso que eu estou trazendo, foi em dezembro agora de 2020, é que foi localizado essa região dessa cidade do palácio aqui de Herodes, que é onde aconteceu toda essa discussão aqui do templo, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E daí, há algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Canaã, Jesus se encontra com as circunvizinhanças das cidades em Cafarnaum, como se procurasse, como viva atenção, alguns amigos que estivessem à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos. Eu vou dar uma pausa aqui, antes da gente começar essa parte, porque agora ele vai começar a falar das primeiras, não das primeiras pregações, mas das primeiras pessoas que Jesus começa a encontrar, que são seus apóstolos, e vai convidando essas pessoas para, de alguma forma, começar aqui a divulgação dos ensinamentos de Deus. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria que todos pudessem, que estão aí nos assistindo, começassem a colocar seus comentários, colocassem suas perguntas, que por mais que nós não estejamos hoje ao vivo, eu gostaria de depois dar uma lida nos comentários de vocês, nas suas perguntas, e eu vou fazer questão aqui de responder lá na sequência, já logo na sequência. E aproveitar também para lembrar vocês que nós estamos aqui fazendo essa divulgação da doutrina espírita através de 2 canais, que são nossos parceiros, que é a Rede Amigo Espírita, o Seridó Espírita,
E também estamos fazendo a transmissão pelo meu canal, Canal Luz da Alma. Então, eu gostaria de aproveitar para convidar a todos que sigam esses canais, que curtam este vídeo e que auxiliem também na divulgação da doutrina espírita. Então, não se esqueçam de deixar aí seus comentários, deixarem suas dúvidas. Eu vou fazer questão depois de assistir e responder aqui os comentários que vocês deixarem para a gente, tá bom? Então, vou continuando aqui. Então, quando ele fala aqui a respeito dessa introdução, em que Jesus daí dá conta, né, depois de um determinado tempo, começa a caminhar através dessas regiões de Nazaré, de Cafarnaum, de Tiberíades, né, as margens desse rio, que era bastante conhecido na época, e aí ele vai se dirigindo a um grupo de pescadores. Então, aqui, como a gente já sabe a respeito da divulgação também através do Novo Testamento, ele vai ali encontrar os pescadores na margem desse rio, e tem a sensação, como já traz aqui Humberto de Campos, e é por isso que eu gosto de ressaltar e destacar alguns pontos que Humberto de Campos nos traz, que parecia que ele já conhecia esses espíritos de antemão, essas pessoas que ele ia encontrar. Então, percebam que já existia também toda uma preparação para que ele encontrasse esses espíritos. Então, ele já sabia quem ele tinha que procurar para a divulgação e para a disseminação do seu evangelho. Então, ele fala assim: amanhã era bela, seu manto diáfano de raziosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloandros da praia, como se brincasse ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligivelmente as barcaçanhas móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo, e assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e nos convido a trabalhar pela intuição de seu reino na terra. André lembrou-se que já tinha visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe havia dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, ou seja, perplexo, né? Então ele olhou para Jesus e falou: peraí, quem é essa figura que está chegando aqui, né? Ficou perplexo, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo, Jesus lhes falou docemente do evangelho, com um olhar encendido de júbilos divinos. Então, prestem atenção, pessoal. André e Simão, eles simplesmente estavam ali pescando. Chega Jesus, né, com aquele olhar que Jesus tinha, provavelmente um olhar penetrante, um olhar que chamava atenção, e convida eles para que venham para essa divulgação dos ensinamentos aqui de Deus, que era o enviado de Deus. E aí eles ficam ali perplexos, né, como ele falou aqui, mas ao mesmo tempo, em quase um só tempo, e eu gosto de destacar essa palavra aqui, em quase um só tempo, dando expansão a esses temperamentos acolhedores e sinceros, ele diz aqui: sejam bem-vindos, né? Então, praticamente, eles pararam ali e começaram a observar Jesus. O que será que esse Espírito veio nos trazer, veio nos ensinar? E aí, estando muitos outros companheiros ao lago, a observar de longe os 3, André, Simão e Jesus, né? André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se sua boa vontade tivesse que suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Então, percebam que André, ele fica um pouco receoso. Ao mesmo tempo, né, ele fala assim: como assim um rei? Você está falando de Deus, um rei divino, né? Aonde teria um rei se a gente está num lugar tão simples, que tem tantas casinhas e a gente não conseguiu observar esse rei, né? E aí, ao mesmo tempo, Pedro, com a sua tranquilidade, a sua serenidade, tenta de alguma forma ali, com a sua boa vontade, auxiliar Jesus e fala aí: não, peraí, nós temos aqui uma abrangência muito grande, pode ser que exista aqui um reino e nós não conseguimos observar, né?
E aí, isso dizendo, fixou em Jesus o olhar pericridor, ou seja, perguntando ali o que você veio trazer em relação a essa questão do reino. Que reino é esse, né? E eles queriam saber mais a respeito desse reino. Como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade, o Senhor esboçou um sorriso sereno, como se adiantasse com prazer as suas explicações para mais tarde inquirir generosamente. Quereis saber? Ele fala assim: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogam a si mesmo, perguntando os sentimentos de admiração embevecida, permutando os sentimentos de admiração embevecida. Então, preste atenção, pessoal. Jesus vem aqui perguntar para eles se eles querem ser seus discípulos, e eles ainda nem entenderam o que seria esse reino divino. Né? Então, a partir do momento que ele pergunta, querem ser meus discípulos? Um olha para o outro e ficam ali sem entender muito bem qual é esse sentimento. Será que nós devemos seguir essa pessoa que acabou de chegar aqui? Né? E refletia Pedro: que homem seria aquele onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçaram para dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhe brotava o âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Vamos parar aqui, mas eu gostaria muito de acentuar esse ponto. Gente, pensa uma pessoa chega num lugar que você está pescando, você está ali assim, pescando, fazendo ali seu trabalho, chega uma pessoa, um espírito, vem falar a respeito de um reino de Deus que ninguém conhece, um reino que parece ser grandioso, que vai lhe trazer novos conhecimentos, você nunca ouviu falar nesse reino, e de repente ele te convida a ser o discípulo desse reino. E você não sabe por quê, você não sabe por onde, mas você tem uma tranquilidade e olhar para essa pessoa, perceber toda essa serenidade, um olhar familiar, uma voz íntima que diz: não, você conhece ele. E simplesmente a partir daí você fala: Senhor, seguiremos os teus passos. Imaginem essa cena. Então, com certeza, pelo que nos descreve aqui Humberto de Campos, com essa riqueza de detalhes que ele nos traz, existia já uma familiaridade entre Pedro, entre Simão, entre Simão Pedro, entre André e entre Jesus. Porque simplesmente olhar para uma pessoa, perceber esse sentimento de familiaridade, de bondade, e a pessoa te convida para ser seu discípulo, para seguir a um reino que eles não conhecem, e eles de pronto aceitarem, é porque realmente existia ali uma programação reencarnatória, não é verdade? E realmente eles tinham ali uma certa afinidade, uma certa amizade, como menciona várias vezes aqui Humberto de Campos. Então, existia esse sentimento de fraternidade, existia esse sentimento de amizade. Eles podiam, através do olhar de Jesus, perceber todo esse sentimento. Então, eu fico pensando aqui a respeito das passagens de Jesus, quando ele vai buscar todos esses apóstolos, todos esses seguidores e todos aqueles que realmente se encontram com Jesus, a potencialidade que ele tinha através do olhar, dessa serenidade, dessa bondade de conquistar as pessoas, das pessoas de alguma forma olhar para ele e sentir que existia uma certa familiaridade, um certo conhecimento, uma certa proximidade, e ele conseguia conquistar as pessoas através desse olhar generoso de poucas palavras, porque simplesmente ele falou: querem ser meus discípulos? E aí Simão Pedro e André resolvem segui-lo. Então imaginem vocês, ele já buscando, hipnotizando através desse olhar essas pessoas, que eram pessoas, vamos lembrar aqui, pessoas marginalizadas pela sociedade, pessoas que não eram bem vistas muitas vezes pela sociedade, não eram valorizadas pela sociedade da época, mas Jesus conseguia ver toda a potencialidade que esses nossos irmãos tinham e convidá-los a participar dessa divulgação do reino de Deus. Então vamos em frente? Maravilhoso, né? E Jesus os abraçou com imensa ternura
e como nos demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios, ou seja, falatórios ridicularizadores, o mestre, acompanhando de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguiam a interdência de Antipas. Gente, vamos observar um ponto bem importante que ele colocou aqui. Então, enquanto esses três estavam caminhando ali naquela amizade, naquele reencontro, vamos dizer assim, porque eram espíritos que estavam ali se reencontrando, porque já tinham se programado de alguma forma um auxiliar o outro, a um ser apóstolo e o outro ser apóstolo também de Jesus. E aí, simplesmente, quando ele pega esses dois discípulos e começa a caminhar, as pessoas que estão em torno não estão entendendo nada. Imaginem aqui, por isso que ele fala dos ditérios ridicularizadores, ou seja, desses falatórios ridicularizadores, porque as pessoas observavam e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Como que dois pescadores encontram uma outra pessoa, essa pessoa chama ele para segui-los, e eles simplesmente vão. E aí começou a despertar a curiosidade do povo, e por isso eles começam, de alguma forma, a segui-los, para entender o que estava acontecendo, como é que uma pessoa vem convida para conhecer esse reino divino que ninguém conhece, e eles simplesmente largam tudo, largam a pesca e vão seguir Jesus. Né? Interessante isso. E aí eles começam a chegar ali no centro de Cafarnaum, que era onde estava Herodes Antipas. Né? E aí ele fala assim, entrou calmamente na coletória, que é uma repartição pública, que é onde antigamente se arrecadavam, né, impostos, era onde simplesmente estavam ali os coletores de impostos, então eles ficavam, de alguma forma, centralizados nessa região que se chamava coletória, e avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe, que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora, recolho impostos do povo devidos a Herodes. Então, aqui ele encontra Levi, né, e através dessa repartição pública, que era onde existia ali a coleta de impostos, ele observa Levi, que era um desses cobradores, que era também uma pessoa marginalizada, porque pensem que na época pessoas que cobravam impostos eram mal vistos pela sociedade. Ele era um desses cobradores de impostos de Herodes, que era o imperador romano da época, e aí, simplesmente olhando para Jesus, Jesus o convida. Que fazes tu, Levi? E aí ele olha para Jesus com aquele olhar magnetizador, e vamos ver o que acontece. E aí ele fala assim, queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Gente, olha a prontidão de Mateus nesse momento em que Jesus vem lhe convidar. Que fazes tu, Levi? Ou seja, o que você está fazendo aí? Vamos coletar, ao invés de coletar impostos, coletar aqui seguidores para a gente chegar nesses bens aqui do céu? Imaginem, gente, Mateus ouvindo isso e simplesmente cumpre uma frase, um pequeno chamado, aceitando esse convite através desse olhar magnetizador de Jesus. Imaginem vocês no lugar desses apóstolos sendo convidados. Será que nós teríamos essa mesma fé? Será que nós aceitaríamos logo no primeiro convite ir para o encontro dos céus e buscar essa evolução aqui espiritual, essa evolução moral? Muito interessante, né? Quando a gente para pensar a respeito disso. Então, vamos, disse Jesus, abraçando. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida singela em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição da sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre, as claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Pessoal, vamos parar para avaliar aqui essa parte, né? Olha quanto conhecimento, quanta fé que esses seguidores aqui de Jesus tiveram logo de início, logo nesse primeiro chamamento.
Então, Simão Pedro, André e aqui Levi, que era Mateus, né? Simplesmente ouvindo esse chamamento foram ao encontro de Jesus. Então, a gente para pensar e avaliar aqui que existia realmente uma preparação desses apóstolos para seguir Jesus e, de alguma forma, depois fazer a divulgação, a disseminação desse cristianismo, né, desses ensinamentos do Cristo. Então, se antes não houvesse uma preparação, uma programação reencarnatória, dificilmente lá no inconsciente deles, eles resgatariam esse sentimento de familiaridade, esse sentimento de bondade, e não perceberiam, né, que ele existia ali, apesar de eles terem o livre-arbítrio da escolha, porque todos nós temos o livre-arbítrio, lá no inconsciente eles sabiam que eles precisavam seguir aquele mestre, aquele Messias, e eles sentiram através do seu olhar a verdade que existia ali da divulgação das leis divinas, e é por isso que eles seguem Jesus. E aí Simão Pedro, logo de cara também, já abre as portas da sua casa para Jesus, uma pessoa desconhecida, que simplesmente através desse olhar magnetizador, ele leva Jesus para sua casa, abre as portas da sua casa e ali é feita a primeira pregação dos ensinamentos de Deus. Maravilhoso, né? Então, essa singeleza no coração e essa pureza do coração de Jesus fazia com que as portas fossem abertas para ele, independente da onde ele passasse. Vamos então mais um pouquinho? E aqui ele fala o seguinte: na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a sua primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercado de verdura e situação naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza, que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. Gente, ágape, no grego, significa amor divino, tá? Então, quando ele fala aqui dessa primeira pregação de Jesus, num ambiente aberto, né, sobre as árvores, sobre a natureza, próximo das águas, então existia todo um clima, né, preparado, toda uma harmonização naquele ambiente, e o mais importante, não existia necessidade de ter um templo, de ter um local preparado. Então, através da simplicidade, Jesus começou ali sua pregação. Então, quando ele fala ali que começou a primeira celebração desse amor divino, era justamente porque ali no ambiente aberto ele poderia receber qualquer pessoa. E aqui a gente tem que lembrar também da passagem de Hanan, quando Hanan fala assim, então você vai buscar seguidores, só pode buscar a tolos, ignorantes. E, na verdade, o que Jesus realmente queria era trazer essas pessoas simples, porque eram essas pessoas simples que estavam preparadas para ouvir as suas primeiras pregações. Ele não ia nos sacerdotes, ele não ia nos grandes poderosos, porque essas pessoas eram orgulhosas demais, vaidosas demais, e não teriam condições de ver aquele ser, aquele espírito humilde, aquele espírito simples, fazer grandes pregações. Interessante, né? E aí ele fala assim, as aves arriscam pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas. Alcaparreiras é a árvore da alcaparra, né? Como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelavam a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pescadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos para ouvi-los. Ou seja, eram as pessoas simples da sociedade que estavam ali, né, se empurrando para conseguir, de alguma forma, ouvir aqueles ensinamentos de amor, de bondade, de generosidade, que principalmente falava a respeito de caridade. Então, através desse exemplo, ele começa a trazer essas pessoas, essa grande massa de pessoas que precisavam ouvir esses novos ensinamentos. Então, olha que interessante, né? E Jesus contemplou a multidão e enviou-lhes um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitava o sentimento como um mármore precioso e boa vontade como cinzel divino.
os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, desalentados, os doentes, e os pescadores e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Gente, vamos parar aqui então para a gente fazer um comentário. Olha aí a ironia de Hanan, quando ele fala a respeito da obra que ele ia esculpir. Como é que você vai esculpir uma obra na lama? E aí Jesus fala a respeito do esculpir no mármore, que através da boa vontade nós podemos esculpir uma obra divina, que a gente não precisa de alguma forma de toda essa pedra preciosa, esse mármore bruto, de alguma forma que é difícil de ser esculpido. Com a boa vontade, com o amor, ele conseguiria fazer isso. E olha como ele consegue, em tão pouco tempo, chamar os seus discípulos, em tão pouco tempo, a chamar a atenção da população local, que eram essas pessoas humildes, que eram essas pessoas que eram, de alguma forma, rejeitadas pela sociedade. Eram os pecadores, eram os cobradores de imposto, eram os pecadores, eram as mulheres adúlteras. Então, ele consegue ali observar a multidão, perceber que ele conseguiu, de alguma forma, chamar a atenção dessa população, desse povo que era carente, que precisava ouvir os ensinamentos de Deus, e ele consegue, de alguma forma, dar ali um sorriso, observar tudo aquilo, e com ironia, ele percebe que ele conseguiu conquistar aquilo que ele falou para Hanan lá no templo. E Hanan não deu atenção, acreditou que ele não conseguiria, né, de alguma forma, convidar essas pessoas, chamar esses discípulos, esses apóstolos aqui de Jesus. Ele imaginou que ele precisaria de um grande poder, de uma grande fama, de um grande príncipe que estivesse ali por trás para, de alguma forma, ele conseguir chamar a atenção do povo. E com a sua simplicidade, com seu olhar magnetizador, ele consegue convencer as pessoas a segui-lo e a ouvir o que ele tinha para falar, mesmo que ele não estivesse num templo de mármore, num templo de pedra, suntuoso, né? Austero. Então ele fala aqui, converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria. E tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Então, gente, pensem em Jesus sendo inspirado diretamente por Deus, falando do reino que não é deste mundo. Então, as pessoas daquela época deveriam olhar toda aquela fala, todo aquele diálogo, né, todos aqueles ensinamentos e achar aquilo tudo muito maravilhoso. Porque se nós hoje lemos uma passagem como essa de Humberto de Campos e já imaginamos a grandiosidade que é todos esses ensinamentos de Jesus, imagine o povo daquela época, com o pouco conhecimento que eles tinham, com pouca cultura que eles tinham. Não eram pessoas estudadas, não eram pessoas cultas, não eram pessoas que tinham um certo conhecimento, mas que ansiavam por esse amor, por todo esse ensinamento, por todo esse conhecimento. Então, ali, de alguma forma, ele magnetizava, ele hipnotizava as pessoas com aquela fala, porque gerava uma certa esperança para a população daquela época. E aí, magnetizado pelo amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomaram a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. A gente está finalizando aqui o texto, mas eu queria destacar aqui nesse finalzinho, né, nessa finalização, o quão importante era esse transporte das pessoas para essa nova realidade. Então, Jesus via ali, na descrição do que ele trazia em relação ao reino de Deus, exatamente o que as pessoas esperavam, era a esperança de ter um lugar diferente. Lembrando aqui o que a gente comentou lá no primeiro capítulo, quando a gente falou a respeito da preparação dessa época de Augusto, quando Jesus veio encarnar, que houve, de alguma forma ali, uma tranquilização do ambiente, porque existia, anos antes,
Períodos de guerra, de constante guerra, o povo estava num estado de sofrimento absurdo, as cidades estavam destruídas, como a gente falou nos capítulos anteriores. Então, quando existe todo esse preparo, que ele fala aqui a respeito dessa claridade desconhecida no céu, existia, de alguma forma, um preparo para essa época, para essa chegada de Jesus, como cita aqui Humberto de Campos no primeiro capítulo, falando de 100 anos de preparo, para que o ambiente estivesse preparado, para que não houvesse guerras, para que esse espírito pudesse encarnar aqui neste planeta. Então, quando ele chega e vem com toda essa novidade, todo esse conhecimento de que existe várias moradas na casa de meu pai, de que existe um mundo melhor do que aquele mundo que essas pessoas habitavam, que existe sim a possibilidade da gente ser melhor, da gente se modificar, da gente fazer uma reforma íntima, as pessoas ficavam realmente estarrecidas com todo aquele conhecimento, com toda aquela visualização, porque através das suas palavras as pessoas conseguiam visualizar essa nova imagem, esse novo planeta, né? Porque aqui ele vem descrever exatamente isso, que existe sim pessoas boas e que nós podemos fazer a caridade, praticar amor ao próximo, olhar uma pessoa como seu irmão. Então é isso que ele começa a falar aqui para essa população. E aí quando ele começa a fazer esse deslumbramento de luz do alto, que vinha essa luz dourada, era a irradiação do próprio Jesus, que estava ali em sintonia direta com a divindade, que sabia e recebia essa sintonia do que ele deveria falar, do que ele poderia revelar para essa população carente de conhecimento, essa população carente de informação, carente de melhorar como espírito, melhorar moralmente. Então, Jesus, quando ele vem falar a respeito desses arcanjos do paraíso, né, como ele fala aqui, então, saber desse conhecimento de que as pessoas podem progredir, que as pessoas podem melhorar, podem ser pessoas melhores, e que não podemos seguir ali as leis dos homens, porque até então a população dessa época só conhecia as leis mosaicas. Então, a partir daí, Jesus, em um único mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, falando a respeito dessa caridade em relação àqueles que estão à nossa volta, ele começa a exemplificar esse reino de Deus. Que aqui Simão, Pedro e André, quando ele fala a respeito do reino de Deus, que eles não conseguem visualizar, porque ali existiam várias casinhas naquela região, mas cadê esse reino de Deus que para eles eram tão distantes? Então, Jesus começa aqui a demonstrar que existe a possibilidade deles alcançarem esse reino de Deus através da sua reforma íntima, através das suas obras. E aí, para trazer aqui para a nossa realidade do nosso dia a dia, o como nós podemos transformar essa nossa realidade, como é que nós podemos alcançar esse reino de Deus? Através da nossa reforma íntima, através do autoconhecimento, através da nossa mudança da nossa postura, da forma como a gente olha o nosso próximo que está ao nosso redor. Então, é esse convite que Humberto de Campos vem fazer para a gente aqui nesse capítulo. E olha como o tempo passa rápido, gente, já deu aqui o nosso horário, e aí eu gostaria de trazer aqui para vocês o quão importante é a gente fazer a leitura desse conteúdo, deste capítulo, das primeiras pregações, e conseguir enxergar o quão avançado eram esses conhecimentos de Jesus para aquela época. E nós hoje, com a inteligência que nós temos, com o conhecimento que nós temos, que é muito mais avançado, já passaram-se aí 2021 anos dessa passagem, a gente está falando aqui de 30 anos, né? Então, 2000 anos atrás, a gente não conseguia, as pessoas não conseguiam compreender e de alguma forma ficavam encantados. E nós hoje já temos mais conhecimento, já temos a possibilidade de entender o que nós precisamos fazer. Então essa é a nossa missão, a gente conseguir pegar todos esses ensinamentos, retomar esses ensinamentos de Jesus e começar a aplicar aqui no nosso dia a dia. Então, meus amigos, muito obrigada para todos que estão aí nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui. Quero lembrar vocês que na semana que vem estaremos ao vivo, na sexta-feira, às 8 horas. Peço perdão a todos, desculpa por não estar ao vivo hoje, mas fiz com muito carinho esse vídeo gravado aqui para vocês em relação a esse estudo do terceiro capítulo. E semana que vem, estaremos aí na próxima semana falando sobre o capítulo 4, que a gente vai falar a respeito
da família de Zebedeu. Então, convido a todos a estarem com a gente. Um beijo grande e, até a próxima. Tchau, tchau.